meus amigos, sempre convidados especiais e um papo gostoso no nosso sofá, recebendo hoje chama você de escritor? Escritor, autor, hiperativo. O multimídia hiperativo eu conheço, que eu tenho em casa, e eu acho que eu devo ser também. Você também talvez. É que na minha época não se diagnosticava isso. Na minha época era o mala, o doidinho, o alucinado, não é verdade? O acelerado. É isso aí. Maurício Patrocínio está aqui comigo, veio conversar sobre um livro que está sendo comentadíssimo, que é Por que as pessoas não são felizes. Por que as pessoas não são felizes? Pois é, essa era uma pergunta, até a capa do meu livro explica muito isso, né? Mostrando a capa. Eu era pequeno e aí eu andava com a minha mãe pelas ruas de São Paulo. Há 30 anos atrás. 30 anos atrás eu olhava na rua e todo mundo nervoso no trânsito, um fechando o outro, todo mundo brigando, os casais brigando. Naquela época tinha crise também, né? Quantas crises a gente já não passou. 30 anos atrás? Era a época do cruzado ainda, era a época... Não tinha nem... Mas tinha mais poesia no ar. Tinha poesia. Tinha mais uma ilusão no ar. Tinha. Tinha A velocidade das coisas era diferente, né? Hoje em dia, além de tudo, a gente perdeu a poesia talvez pela velocidade, pela aceleração, que a gente às vezes se sujeita e que é sujeitado, e que aceita, né? E aquilo me incomodava, a falta de sorriso. E eu lembro quando eu andava nas ruas, eu observava e eu não via ninguém sorrindo, né? Hoje não é muito diferente, né? Às vezes a gente até vê as pessoas sorrindo um pouco mais porque elas estão no WhatsApp e recebem aquele videozinho cômico, mas talvez não é um sorriso de dentro. E eu perguntava para minha mãe, por que as pessoas não sorriem? Por que as pessoas não são felizes? Né? Aqui em São Paulo. E eu fiquei com aquela pergunta na cabeça, Gilberto. E aí, ao longo do tempo, decidi ser administrador de empresas, inspirado pelo meu pai. Coloquei como meta ser presidente de empresa. Eu acho que a gente tem que sonhar grande, porque sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Eu, por exemplo, também descobri que sucesso, antes de fazê-lo efetivamente, nem fiz como merecia ou como queria, mas ele simplesmente mas não está aí a felicidade. Não tá. Buscamos em lugares errados. Em geral. E aí Isso. está a resposta, né? Porque quando eu comecei a observar aquilo, eu falei assim, caramba, eu vou chegar à presidência da empresa e aí? Né? O que vem depois? O dinheiro na presidência acompanhou o cargo? O dinheiro acompanhou. Você... Acompanhou, mas eu nunca persegui o dinheiro. Foram raras as vezes da minha carreira. Eu atuo há 24 anos já, né, no mundo empresarial. Sei. E foram raras as vezes que eu pedi por um aumento de salário. Sei. Eu achava que tinha que ser por mérito. Claro que teve momentos, e tem momentos que a gente tem que falar, olha, escuta, porque não estão olhando pra gente. Impressionante. Mas, em geral, eu deixei com que aquilo viesse e veio. E veio porque o meu foco estava em fazer bem a minha função e contribuir da melhor forma. Sempre trabalhei com paixão, né? E aquilo foi acompanhando. No entanto, nada substitui o talento. Nada. E o talento a gente tem alguma coisa que vem, né, com a gente. Tem muito do meio que a gente forja, vive, exatamente. E você cria, né? Você se desenvolve. Ninguém é o escolhido, todos somos os escolhidos, né? Mas você passa a ser também muito parecido com a pessoa que você gostaria de ser. No teu caso, talvez o seu pai, ou alguém, e no meu caso, um artista, alguém que eu buscava, e a gente passa a ter uma certa semelhança. Mas a verdade, Gilberto, é que assim, eu comecei a observar, eu falei assim, eu vou chegar numa presidência de uma empresa, e aí eu vou ter que ser presidente de uma empresa maior, e vou ter que crescer, e quando acaba isso? Foi aí que eu dei um clique. E esse clique foi o motivo pelo qual eu falo de felicidade hoje. Né? Comecei a estudar, a pensar, a refletir sobre o tema, a entender felicidade. Eu comecei a olhar para as empresas, e foi a minha forma de buscar isso, e eu falei, puxa, as empresas têm missão, valores e visão. Né? Falei, puxa, as empresas são um reflexo das pessoas que trabalham nela. Será que a gente não precisa ter um propósito? Isso foi há 12 anos atrás. Será que a gente não precisa ter um porquê de existir? Seja espiritual ou seja simplesmente para viver divertidamente, né? E eu falei, eu preciso de um propósito. Lembrei da pergunta e falei, pronto, meu propósito de vida vai ser inspirar as pessoas a serem felizes. Né? Então esse foi meu propósito. E a partir dali comecei a refletir. E aí veio no conceito de felicidade, o que era felicidade, fui pensando, fui escrevendo, fui lendo. Ainda presidente ou pediu demissão? Não, ainda era presidente. Até porque a gente tem que tomar... ainda era, quer dizer, já não é mais, então já não vocês sou já mais. notaram, né? Pois é.
a gente tem que tomar cuidado com os movimentos. Isso é uma característica que eu tenho e eu também inspiro as pessoas nesse sentido, porque muitas vezes a gente quer seguir um caminho e a gente é imediatista, né? A gente fica a vida inteira estagnado. Aí de repente fala, pronto, vou fazer tal coisa. Aí larga tudo e sofre. Não pode ser assim. Mas se você diz que você é imperativo, a ansiedade é a sua primeira maldade. Não tem como é que você vai esperar. E foi durante muito tempo. E só quando eu consegui controlar a ansiedade, eu transformei a ansiedade em plano de ação. Né? Eu transformei a expectativa, e eu sempre fui muito sonhador, tive muita expectativa, transformei a expectativa em metas, objetivos e sonhos. Que aquele plano de ação ia fazer eu seguir e cumprir aquelas metas, objetivos e sonhos. E outra característica era o medo. Né? Eu transformei o medo em cautela. O excesso de medo deixa a gente estagnado. E eu era muito medroso. Mas o excesso de empreendedorismo te deixa mais ansioso ainda. Mais ansioso, porque você está o tempo inteiro correndo, você toma decisões. Teve uma coisa que eu ouvi de um amigo uma vez, que pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas. Né? Então, como que a gente faz para ter esse movimento? E foi aí que eu fiz. Eu comecei a estudar, eu comecei a refletir sobre o tema. Por ser hiperativo, o meu dia ele tem 35 horas, talvez. Né? Você também, assim como você falou... De repente acabou, né? Passou. Então, eu trabalhava durante o dia, fazia minhas atividades, depois ia para casa, ficava com a minha família, depois todo mundo ia dormir, eu ia escrever, eu ia ler, eu ia estudar, e etc. E aí eu percebi uma coisa que é um dos conceitos fundamentais para responder essa pergunta. É óbvio que não é uma pergunta rápida, mas nessa conversa a gente já falou muita coisa. A gente sempre delega a nossa felicidade para algo ou para alguém. Né? Quando, na verdade, a nossa felicidade tem que estar em nós mesmos. Simplesmente ser. Em ser. E aí, quando você é uma pessoa melhor e quando você é você mesmo e você melhor, aí sim o que você tem ou alguém que venha te acompanhar na jornada vai ter realmente valor. Maurício, como leigo agora eu jogo você nessa. Você passa então a jogar a felicidade naquilo que você está, não no que você quer ser ou quer estar ou onde quer, tudo bem. Isso não é porque você, depois de presidente, depois da vida mansa, entre parênteses, depois da conta recheada, pode parar e falar assim, eu posso ser feliz como eu quiser, porque o operário tem que acordar às 4 da manhã para pegar 2 ônibus, não sei o quê. E mesmo ele consegue fazer esse exercício e concluir isso que você está propondo que a gente conclua? Ele tem que conseguir, né? Eu acho que nada é impossível. Primeira coisa é isso que você falou, é muito importante, porque a gente vê, em geral, as pessoas que têm mais abundância financeira e sucesso, elas começam a pensar no sentido da vida. Então a gente pode ver os maiores executivos, empresários do mundo. Você pega o Bill Gates, pega o próprio Steve Jobs, né, antes de morrer, entre tantos outros casos, Brad Pitt, né, com Angelina Jolie. Quer dizer, eles têm sucesso, dinheiro em abundância, e chega lá, eles falam, puxa, eu preciso de algo mais. Então, aí é onde vem a questão. É a gente, independente da situação, do que a gente tem, é a gente ser melhor. E eu falo para minha ajudante lá em casa, antes ela chegava em casa sempre triste, infeliz, a carinha dela no WhatsApp, e ela tem o WhatsApp. A sua empregada? A minha empregada. Eu gosto de chamar de ajudante. Eu também, prefeita, eu chamo da a prefeita. Ela chegava, e ela chegava sempre com a cara mal-humorada, reclamando da vida, puxa porque o trânsito, puxa porque a chuva, puxa porque meu filho, puxa porque não sei o quê. E a carinha dela no WhatsApp era uma carinha para baixo. E um dia a gente começou a conversar e eu falei assim, olha, primeira coisa, eu não te peço muita coisa, não te cobro muita coisa, mas a primeira coisa é trocar essa carinha do WhatsApp, senão você não vai trabalhar comigo. Falei, muda um pouco isso. Não, mas é que a vida é difícil. Eu falei, é difícil para você, é difícil para mim, é difícil para todo mundo. São dificuldades diferentes, mas cada um tem a sua. Eu falei, olha para tudo que você tem, não olha para tudo que te falta. Olha para o que você tem, olha para o que você é. Falei, você é uma pessoa direita, você é correta, você tem o teu valor, você trabalha super bem, trabalha comigo, olha que bênção de Deus, agradece a Deus. Né? E eu brincava mesmo, falei, você tem um chefe como eu, né? E de fato, não é questão de ego, mas tem tanta gente mesquinha, tem tanta gente que maltrata as pessoas. Caiu bem no lugar certo. Eu acho que caiu, né? Não sou perfeito, mas eu gosto de pessoas, eu a trato muito bem. Falei, olha a tua mãe, olha a tua família, que família linda que você tem. Então para de olhar para o que você perdeu ou para o que te falta. Olha o que você tem e aí a gente vai fazer um plano de ação para conquistar aquilo. Ela tem um sonho, por exemplo, e eu cutuco ela toda semana, de ser cabeleireira. Falei, vamos procurar um curso? Vamos ficar bem?
e vão procurar um curso, porque senão você não vai sair do lugar. Né? Um operário, eu fiz uma palestra numa grande empresa de lápis, de lápis, canetas e etc., uma das líderes do mercado, e eu fui em todas as instâncias falar com todos os colaboradores dessa fábrica. Eu cheguei na primeira fábrica, que fabricava umas tabuinhas que iam para uma outra fábrica fabricar os lápis. E o pessoal, chão de fábrica, né? Eu fui desde eles até a presidência, a diretoria e a autogestão. E com todos eu falei a mesma coisa, de formas diferentes. Eu perguntei, o que vocês fazem aqui? Eles falaram tabuinhas. Eu falei, ok. Então você acorda todos os dias de madrugada, vem para cá, trabalha, é cobrado, sol, chuva, calor e etc. Você tem as suas dificuldades, tem dificuldades financeiras para fabricar tabuinhas. Falei, então tá, deixa eu falar o que eu vejo que vocês fazem. Eu perguntei para o diretor da fábrica quantos lápis eram fabricados com as tabuinhas que vocês fazem. Ele falou que dá para dar 6 voltas ao mundo por ano. Falei, olha só como vocês são grandes, né? Falei, mas isso não importa. O que importa é o que vai ser feito com esses lápis. Esse lápis, ele vai na mão de uma criança e ela vai se expressar a primeira vez com aquele lápis. Esse lápis, ele vai cair na mão de algum talento, de algum estudioso que vai se tornar um cientista e que vai criar uma grande tecnologia, a cura de uma doença para o mundo. Vai cair na mão de alguém que vai virar um executivo, que vai criar uma empresa, que vai dar emprego para milhares de pessoas e fazer coisas maravilhosas. Esse lápis vai ser usado para uma criança fazer o primeiro presente para um pai. E a gente é pai, a gente sabe o primeiro presente, você olha aqui e fala, caramba, eu que fiz isso, né? Olha, a demonstração, é um rabisco, né? Falei, então quando você vier trabalhar, pensa no que você faz. E tudo aquilo, o propósito do que você faz é muito maior do que a situação que você está. E quando você falou, Gilberto, do que você é e do que você está, sempre me apresentaram como presidente. Esse aqui é o nosso presidente. E eu repetia falando, eu não sou o presidente, eu sou Maurício. Mas eu estou presidente. E hoje eu estava presidente porque eu resolvi sair o ano passado. Você não é o presidente. E não sofri nada com aquilo, absolutamente nada. Pelo contrário. Então, mas aí em estar, o operário também está, ele não é. Ele não é operário. Busca, como você buscou a presidência, ele busca alguma coisa. Exatamente. Que com certeza vai terminar no dinheiro. Eu acho que o dinheiro, eu até brinco com isso, né? Porque quando falam o dinheiro traz felicidade, né? Eu brinco que o dinheiro não traz felicidade, mas a falta dele traz uma tristeza do cão. Isso. Né? Então, obviamente, a gente tem que buscar mais. A questão é a gente se acomodar no que a gente está. O que está, você é temporário. E está pelo tempo que você permitir estar. Todos nós temos talentos, todos nós temos habilidades, independente de onde a gente veio. Eu acho que o caminho, da onde a gente veio, a nossa família, a nossa base, o bairro que a gente morava, ele não quer dizer nada, porque a gente morou, a gente nasceu ali, mas a gente não pertence, a gente não é aquilo. Tanto que é só você olhar rapidamente algumas das grandes histórias, né, bem-sucedidas, pessoas que saíram da Segunda Guerra Mundial quebradas e que são hoje grandes empresários. Pessoas que saíram do nada e que hoje são grandes executivos, grandes empresários, grandes talentos por aí. Né? Quando a gente fala do dinheiro traz felicidade ou compra felicidade, o único recurso capaz de comprar felicidade é o tempo. E o tempo, ele é nosso, ele é limitado, ele é individual, e a gente não sabe quanto tempo a gente tem. Você não acha também um erro misturar felicidade com o dinheiro? A gente mistura porque a gente é levado a isso, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Absolutamente não nada. É isso? Nada. Porque a falta do dinheiro nos traz dificuldades. Exatamente. E ter dificuldades não significa não ser feliz. Pois eu ia deixar para o fim, ia falar para você, todos que me conhecem sabem que eu falo, é verdade, eu era feliz e não sabia. Isso é o que a gente mais faz, né? Porque você busca o fim da dificuldade e se esquece de levar consigo os motivos da felicidade. Você deixa no lugar que você não pertence, você deixa nos amigos que também você, de uma certa forma, virou as costas, entre aspas, não maldosamente, não de má fé, mas de boa fé. Então existe uma fórmula para ser feliz? Existe, não é mágica, né? Todo mundo quer a fórmula mágica. E a mágica, o que é a mágica, né? A gente vê nas festas de crianças e etc. A mágica, ela tira o teu foco, né, do centro, te engana por aqui, enquanto o mágico resolve algo por ali. Então parece algo mágico.
A busca da felicidade não é mágica, não existe uma fórmula 1, 2, 3, mas sim quando eu passo a aprender a viver melhor. O meu livro, ele é um livro de desenvolvimento pessoal. Não é um livro, eu respeito a autoajuda, né? Então, mas eu gosto de autoajuda. Desenvolvimento pessoal. Eu acho que é possível você ser feliz quando você aprende a viver melhor. Eu acho que é possível ser feliz quando você aprende a descobrir quem você é. Então, nas minhas palestras eu conceituo felicidade, depois eu falo sobre projeto de vida, que é uma coisa que a grande maioria das pessoas não faz. Muita gente, uma das maiores doenças que a gente tem é a falta da habilidade de sonhar. As pessoas deixaram de sonhar. Olha, em todas as livrarias? Na verdade, ele está à venda na internet. Isso é bom né? também. No Portal da Felicidade. Você mesmo vende? Eu vendo. Eu administrei isso. Portaldafelicidade.com.br. Exatamente. Que é um site. É um site, é um portal. Dali tem o link para Facebook, para YouTube, para Instagram. Eu posto vídeos e o pessoal vai ver. Eu vivo isso, né, Gilberto? Então, às vezes eu posto vídeo gritando com as pessoas, falando, vamos ser felizes, levanta da cama. Às vezes eu ponho vídeos cantando, né? Tá aí, ó. Abrimos uma porta, conhecemos o caminho e ele vai, se Deus quiser, e se ele também quiser, estar sempre com você. Maurício Patrocínio, escritor, e a pergunta: por que as pessoas não são felizes? Se você se encaixa, www.portaldafelicidade.com.br. Isso. E lá dentro tem, qualquer pessoa pode comprar, você via correio. Via correio para o Brasil inteiro. Bom te receber aqui. Muito obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite. E mais um talento, é do Brasil. TV Leão, a nova cara da web. Existe dano moral por ofensa na internet? Tem como você captar isso? Tem como buscar o culpado? Tem. E às vezes as pessoas, elas não têm noção, isso é muito comum, não tem noção de que a internet, ela é um meio de comunicar, não é como se fosse um jornal. Então às vezes a pessoa se fosse publicar num jornal, ela tomaria cuidado, mas acha que se colocar uma postagem no Facebook, Twitter, ou seja lá qual rede social, ali pode. E não é verdade, não pode. Você pode tirar dúvidas. Assista ao canal Nas Garras do Leão.